E a gente já vem aqui para a sala, porque o Fausto já está me esperando. Eu vou pedir ao Will para pegar meu telefone, viu, Will? Porque assim eu já consigo ver quem está aí conosco, já participando, desejando boa tarde, fazendo perguntas. Vamos começar sobre o nosso tema de hoje? A gente ouve nos noticiários que aqui, acolá, aqui em Campinas, região, está com foco realmente de muitas pessoas manifestando, aí, indo aos hospitais, com os sintomas de dengue. Por isso que nós temos 2 profissionais para falar sobre esse assunto. Eu dou as boas-vindas ao Fausto, que está aqui ao meu lado. Mais uma vez, seja bem-vindo, viu, Fausto? Muito obrigado, uma honra participar do programa. E é legal porque você, como coordenador desta área especificamente, vai poder nos orientar, dar muitas dicas, porque as pessoas, assim, como não está vendo o mosquitinho, não foi picado, não está com dengue, parece que assim, deixa quieto. E às vezes tem objetos no quintal que está juntando água, o vizinho está com um lixo lá, mas ninguém está se preocupando com isso. Quer dizer, então você vai também nos orientar como evitarmos que essa praga venha em nossa casa. Então, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. E antes da gente começar a conversar, eu quero dar as boas-vindas ao doutor Rogério, que está conosco também, o doutor Rogério de Jesus Pedro, que é infectologista, né? Boa tarde, já lhe dei boas-vindas, mas muito feliz com a sua presença para nos orientar em relação a essa doença, quais são os nossos cuidados com a saúde, viu, doutor? Estamos muito felizes com sua companhia. Com prazer. Bom, eu vou começar com o senhor, doutor, porque quando a gente fala em dengue, a gente pensa em a preocupação maior de todos, né? A dengue na sua fase mais perigosa, que é a dengue hemorrágica. Mas como nós podemos identificar, em primeiro lugar, antes de chegar nessa mais perigosa, como que a gente identifica os sintomas da dengue? Parece que tem tanta coisa que é parecido. A dengue tem manifestações clínicas muito expressivas. Então, é uma doença que a gente reconhece facilmente pelas suas manifestações clínicas. Então, é uma doença que tem um início habitualmente súbito, com febre, com muita dor pelo corpo, com dor de cabeça, dor às vezes retroocular, na movimentação dos olhos a dor se manifesta e a doença evolui de maneira rápida. No segundo ou terceiro dia de evolução deve surgir um exantema, um rache, de maneira que a doença se identifica pelos sintomas clínicos de maneira muito simples e muito expressiva. Então, uma doença que os médicos reconhecem com facilidade. Isso na sua forma clássica. As formas complicadas, elas têm manifestações especiais. De todas, a mais importante são os fenômenos, são o choque e os fenômenos hemorrágicos que podem vir na evolução da dengue, principalmente nessas formas mais complicadas. Mas é uma doença simples de ser reconhecida pelos profissionais. Pelos profissionais, né, doutor? Mas muitas pessoas, às vezes, banalizam. É só uma febre, toma um antipirético. É só uma dorzinha no corpo, toma um antigripal. As pessoas estão se automedicando, doutor. E é isso que eu gostaria que as pessoas tomassem cuidado. É necessário sempre buscar ajuda com os profissionais da saúde para realmente identificar se é uma gripe, se essa dor no corpo, essa febre, esse mal-estar, pode ser dengue. Essa automedicação é ruim, não é, doutor? Não, a automedicação é sempre ruim. Mas os sintomas da dengue são as pessoas conhecem os sintomas e eventualmente, elas podem, inclusive, tomar alguma iniciativa no sentido de corrigir essa sintomatologia antes de procurar lá o serviço médico. Mas o mais importante na dengue é que as pessoas se hidratem bem, tomem bastante líquido e que tomem medicações sintomáticas simples. Nada de medicações mais complexas, que essas podem modificar o curso da doença e trazer complicações. Então, mas
aos sintomas iniciais, procurar as unidades básicas de saúde, o pronto atendimento, nos hospitais, para a identificação do quadro clínico da dengue, porque tem protocolos já bem estabelecidos para orientar as pessoas que estão com os sintomas iniciais da doença. Doutora, a dor nos olhos e as pintinhas vermelhas, elas acontecem em todos os casos ou não? Acontecem na maioria dos casos. Na maioria? Não em todos. Os casos de dengue, eles podem ser, em boa parte, assintomáticos ou com sintomas muito discretos que nem sequer são bem reconhecidos pelas pessoas que estão doentes. Então, essa forma pouco sintomática, ela às vezes passa despercebida. Mas os casos habituais, as formas clássicas da dengue, elas são bem sintomáticas. As pessoas marcam a hora que os sintomas começaram. Eu estava bem até a hora do almoço, depois do almoço comecei com dor no corpo, com febre, com manifestações da doença que se estabelecem rapidamente. Quase todos os casos que apresentam dengue nessa forma clássica têm essas manifestações, incluindo essas manchinhas no corpo, que não aparecem no começo, vão aparecer 2 ou 3 dias depois que esses sintomas se estabeleceram. Mas essas manifestações elas são realmente muito frequentes e a dengue é muito rica de sintomas, de maneira que as pessoas e os médicos reconhecem a doença com uma certa facilidade. Em que momento essa dengue, que pode começar assim com pouquíssimos sintomas, ela evolui para algo mais grave? Então, as formas graves da dengue, geralmente elas se manifestam após o 2º ou 3º dia da doença. Porque a doença tem um curso que começa mais rapidamente, passa 1 ou 2 dias, os sintomas se mantêm, depois existe uma melhora da febre e dessas manifestações. E a seguir vem uma outra fase da doença, onde essas manifestações que podem inclusive abortar nessa fase, elas se estabelecem de maneira mais intensa e aparecem as complicações. Então, as complicações geralmente elas ocorrem depois do 2º ou 3º dia do início dos sintomas. Então, essas complicações... Diga. Pode falar, doutor, desculpa. E essas complicações, elas podem ser realmente graves. E tem aquilo que os médicos reconhecem como sinais de alerta de dengue mais grave. Então, esses sinais de alerta eles estão bem padronizados e, quando eles se manifestam, a internação dessas pessoas se faz obrigatória. Então, na primeira fase, uma boa parte dos casos, ele trata em ambulatório mesmo, com as orientações gerais que eu já acabei de mencionar. Mas essas dengues com sinais de alerta, essas formas complicadas, elas necessitam de atendimento no hospital. E as formas graves, inclusive atendimento em terapia intensiva. Porque alguns casos, inclusive, podem evoluir para outros. Raros, mas podem. E nós queremos, é claro, cuidar da nossa saúde, por isso hoje estamos falando da dengue. Inclusive, daqui a pouquinho nós vamos continuar a nossa conversa com o Fausto, doutor, porque o mesmo mosquito, o Aedes aegypti, ele é transmissor não só da dengue, também da zika e chikungunya. Então, aí a gente gostaria de saber, nesse quadro apresentado pelo senhor em relação à dengue, no qual os profissionais de saúde já estão, assim, realmente bem... entendendo bem desses sintomas para fazer a identificação, no caso do Zika, da Zika ou chikungunya, os sintomas, eles se parecem em algum momento? São parecidos, mas a diferenciação é bem possível. O Fausto tem muito a falar sobre o vetor. Essa é uma doença transmitida por um vetor, que é o Aedes aegypti, que é muito conhecido e muito importante. Está na nossa história, as grandes epidemias de doenças causadas por esse vetor. Febre amarela, que dizimou a nossa região aqui nos anos de 1890 e daí para frente, entendeu?
é transmitida por esse mesmo vetor, por esse Aedes aegypti. E ele transmite também outras doenças, além da dengue, a questão da chikungunya, que é uma doença importante, e a zika. A diferença entre essas doenças, no início elas até se parecem muito, mas a chikungunya já tem algumas manifestações que são muito sugestivas da doença e que permitem diagnóstico. Geralmente elas aparece a febre, a dor no corpo, o exantema pode surgir, mas surgem dor nas juntas, nas articulações, nas mãos, nos pés, e essas dores nas juntas elas se prolongam e às vezes inclusive cronificam. E é uma doença mais grave do que a dengue. Mas é de reconhecimento mais simples por causa dessas manifestações osteoarticulares que ela determina. Bom, nesse momento, nós temos poucos casos de chikungunya na nossa região. Temos um surto de dengue, mas a chikungunya participa de maneira mais ou menos esporádica. Além da chikungunya, esse mesmo vetor, uma vez infectado, ele pode transmitir o Zika vírus, que é uma outra manifestação também às vezes grave, principalmente quando acomete gestantes, que pode determinar lesões importantes no feto, como nós conhecemos. Sim. E que atualmente nós também estamos no momento onde ela não está sendo importante, pelo menos na nossa região. Além das grávidas, existe algum grupo de pessoas que seja de risco também em relação a estas duas últimas doenças que o senhor colocou, doutor? A suscetibilidade a essas infecções é geral. Ninguém é imunologicamente imune naturalmente. Entendi. A imunidade ocorre em função da doença prévia, né? Entendeu? E é necessário haver a circulação do vírus. Mas uma vez o indivíduo adquirindo essa doença, ele não tem mais, a doença não recorre, porque tanto na chikungunya como no Zika vírus. Na dengue é diferente, porque tem mais sorotipos e a gente pode ter recorrência da doença em surtos sucessivos. Mas é uma doença que, de maneira geral, essa chikungunya e a zika, ela acomete de maneira geral a população. Não tem além dessas condições que eu acabei de dizer, das gestantes, Sim. não tem uma população de maior risco. A gente sabe que as pessoas idosas e as crianças, quando acometidas, elas podem ter manifestações mais importantes da doença, mas não tem nada de particular em relação ao restante. E não existe vacina ainda, né, doutor? Então, isso é um ponto importantíssimo, porque a vacina contra a dengue já existe, está sendo produzida e, inclusive, aplicada. O governo está com um programa de vacinação agora para populações especiais contra a dengue. Contra a chikungunya, não tem, mas aqui em São Paulo, no Butantã, nós vamos ter brevemente a produção de uma vacina muito eficiente e já testada. A gente já sabe que ela vai ser eficiente, mas ainda não suficientemente testada para ser aplicada em grupos grandes. Mas nos testes iniciais, a vacina se mostrou muito eficiente. E ela vai ser uma produção brasileira, que é uma contribuição da ciência brasileira ao conhecimento e ao desenvolvimento de tratamento para chikungunya. Brevemente isso vai estar disponível. Talvez o ano que vem, ou mesmo no final desse ano, a gente já tenha essa vacina à disposição. Isso para chikungunya. Tá. Também o Butantan está trabalhando com a Zika. Nós não temos ainda nada produzido aqui, nem tem contra essa vacina, contra o vírus, o Zika vírus. Mas também o caminho das vacinas é mais ou menos comum, porque os vírus são vírus da mesma, são todos arbovírus, são da mesma família, então provavelmente a gente vai ter aí, nos próximos anos, produção de vacinas que nos ajudem no combate a essas doenças todas. A dengue agora
já estamos com um momento onde a vacina está disponível, mas não em quantidade suficiente para atender essa pandemia que está ocorrendo no Brasil, ou essa epidemia que está ocorrendo no Brasil inteiro, entendeu? Mas já tem aí um avanço importante. Doutor, a única pergunta, assim, porque nós falamos sobre automedicação para as pessoas não fazerem isso, buscarem os agentes, os profissionais de saúde, mas muitas vezes a pessoa fala, mas eu vou tomar alguma coisa para dor, enfim, uma dor de cabeça ou dor nos olhos, enfim, a dor que a pessoa estiver sentindo. Tem algum medicamento que realmente a pessoa não pode tomar em nenhuma situação? Por exemplo, eu acho que não. Esses analgésicos comuns, tipo dipirona, paracetamol, isso a gente usa rotineiramente, entendeu? Nos sintomas iniciais. Isso pode atrapalhar um pouco, pode retardar o diagnóstico, que as pessoas melhoram e depois mas a doença progride, que ele não tem nenhuma ação curativa, ele tem simplesmente ação sintomática. Mas é uma coisa habitual que as pessoas, no início do sintoma, possam fazer alguma medicação sintomática. Eu acho que é muito que não deve ser utilizado, anti-inflamatórios, não pode ser utilizado corticoide, entendeu? Antibióticos, porque acha que um antibiótico não tem nada a ver com a febre, tem a ver com as infecções. Então, essas são coisas que a gente não deve fazer. Os sintomáticos e hidratação, eu acho que no começo da doença isso está o acesso da cultura popular e das maneiras habituais da gente encarar essas doenças febris, principalmente no começo. Doutor Rogério, eu quero agradecer sua participação comigo. Doutor Rogério de Jesus Pedro, médico infectologista, esclareceu bastante para nós em relação aos cuidados com a nossa saúde e eu agradeço muito a sua participação conosco. É um prazer muito grande, estou sempre à disposição. Eu espero que tenha ajudado em algum aspecto, mas é um prazer sempre poder colaborar com as ações de saúde pública, na divulgação de conhecimentos, para que a gente possa enfrentar melhor essas doenças. Informação é muito importante, eu que agradeço. Obrigada, viu, doutor? Olha, nós conversamos com o doutor Rogério de Jesus Pedro, infectologista, mas eu tenho o Fausto aqui ao meu lado e a gente continua nesse tema importante, porque não basta só tomar o medicamento porque está com dor, né? Ir no hospital, Fausto, para cuidar da saúde. A gente tem que cuidar para o mosquitinho não vir, não nascer, não crescer, não se desenvolver. A gente tem que tomar esses cuidados também, né? O doutor falou que tem poucos casos, raros até, de chikungunya, Zika não foi identificado, mas dengue está pegando todo mundo. Seja bem-vindo mais uma vez e eu gostaria de já conversar com você a respeito disso. Existem formas de nós mantermos esses mosquitos longe de casa, longe de nós? Exatamente, existem sim. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu acho que a melhor forma da gente evitar a doença é não deixar ela acontecer, né? Então, como que a gente faz isso? Controlando o vetor que transmite essa doença, que é o Aedes aegypti. A gente precisa não deixar o mosquito nascer. Então, o mosquito, ele se utiliza aí de água parada para se reproduzir, que está presente na sua casa. A gente tem estudos que dizem que a maior parte dos criadores do mosquito, eles estão nas nossas residências. Então, é importante que você aí de casa faça aquela checagem semanal que a gente fala, fazer aquela vistoria no seu ambiente domiciliar, procurar se tem água parada em garrafas, potinhos, o pratinho de água do cachorro, do gato, tem que ser higienizado com constância, não pode ficar lá muito tempo. O pratinho de planta, ele não é para existir, o pratinho do vaso da planta, a gente tem que deixar sem o pratinho. Caixa d'água. No caso de colocar areia, muitas pessoas orientam, então para não escorrer, né? Porque a gente quer molhar a planta, mas não quer que escorra no chão para ter que ficar limpando. Se colocar areia no pratinho, evitando o acúmulo de água, ajuda? A areia, ela ajuda, mas ela precisa ser reposta, porque com o passar do tempo, ela vai saindo também do pratinho e acaba que pode juntar uma quantidade de água ali. Então, se for manter a areia, tem que estar sempre cheio, o pratinho sempre cheio de areia. Não deixar para não ter acúmulo de água. Exatamente. Verdade que numa tampinha de refrigerante caída no chão, que a pessoa jogou pelo vidro da janela do carro,
Pode, se ficar com água limpa ali, uma chuva, por exemplo, vai desenvolver um mosquito? Com certeza, o mosquito é danado. Um saco plástico que acumule um pouquinho de água já pode servir de criador, tanto também uma tampinha de garrafa. Por isso que é muito importante que a gente destine o nosso lixo da forma adequada, né? Coleta seletiva ou pelo menos armazená-lo em área coberta à chuva enquanto ele estiver em nossa casa ainda até ser descartado, para evitar de ter esse acúmulo de água. Na nossa região, já que falamos da dengue, tem lugares em que tem mais casos? Como está aqui a região metropolitana de Campinas? Bom, a gente está com uma distribuição de casos aqui acima do normal, falando por Campinas, né? A cidade já vem com casos acima do esperado desde o ano passado, desde o fim do ano passado. A gente fala que a gente não saiu da alta transmissão, não saiu da epidemia que a gente declarou lá em março de 2023. A gente continua acima do número de casos, o Ministério da Saúde vem alertando que este ano de 2024 é um ano com uma expectativa muito grande de casos, né? E a gente tem atestado isso em números, né? Em Campinas, hoje, a gente já tem mais de 2.000 pessoas que foram infectadas somente no ano de 2024. Só em 2024, mais de 2.000 pessoas? Mais de 2.000 pessoas. É o pior janeiro em toda a nossa série histórica de dengue aí no município de Campinas. A gente tem casos já que ainda esse número ainda vai subir, porque tem muitos casos que ainda estão em investigação e vão ser encerrados provavelmente como dengue também. Esse mosquitinho, que o Aedes aegypti, ele tem um período do dia que ele gosta de agir. Que horário é esse que as pessoas devem tomar mais cuidado? O mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele gosta de agir durante o dia. Então, no início da manhã, finalzinho da tarde, principalmente, são os momentos em que ele gosta de fazer aí a danada da... A sua alimentação, né? Da sua alimentação e nos incomodar. Então, nesse período, é o período de maior atividade dele, por isso a gente precisa se proteger. Se a gente está num lugar onde tem a presença, utilizar repelente, utilizar roupa, né, mais grossa, de manga comprida, calça, para evitar o contato com ele. Mas, como eu falei, o ideal é que ele não esteja ali e que ele não nasça, né? Então, é controlar aí os focos de água parada. No caso, por exemplo, dos inseticidas, claro que as pessoas devem tomar cuidado porque é um veneno. Né? Mas esse não faz mal para a saúde, mas não dá para ficar usando aí em excesso. O repelente, tudo bem, a gente passa na pele, ele é próprio para a pele, normal, e vai manter o bichinho longe. Mas é legal a gente pensar também em outras pessoas vizinhos e etc., para evitar que isso se prolifere cada vez mais. É o cuidado de cada um que vai ajudar, ou seja, passando repelente, usando inseticida, matando, não deixando que se crie um mosquito. Essa ação de cada um ajuda a diminuir esses casos e essa proliferação? Essa ação, Rita, ela é necessária. A gente tem um dado em Campinas que em torno de 50% dos imóveis que os agentes da saúde vão para fazer trabalhos contra a dengue estão fechados ou não abrem para o serviço da prefeitura. Então, a gente tem pelo menos metade das casas do município em que a gente não consegue entrar e fazer o trabalho contra a dengue. E por isso que a gente faz esse apelo à população. Todo mundo tem que fazer a sua parte, porque se você cuidar do seu quintal e o seu vizinho não, o mosquito ele tem um raio de voo aí que pode até ultrapassar os 100 metros. Então, 100 ele pode... metros? Eu achei que era 50. Ele pode até andar no quarteirão todo. Então, o mosquito que foi criado no seu vizinho pode acabar te picando e te levando à doença. Por isso é importante a colaboração de todos. Todos temos que fazer a nossa parte aí no combate ao mosquito. Eu estava falando dos inseticidas e eu queria falar da água sanitária. No caso, por exemplo, se vai ser necessário colocar com água do cachorro, por exemplo. O pessoal fala, pinga uma gotinha, pelo menos, para manter a higiene da água. Isso resolve? Olha, a água sanitária é uma questão aí polêmica, né? Via de regra, a gente não indica como forma de prevenção para o mosquito, porque ele tem se adaptado bastante. Tem aí, inclusive, o que a gente conhecia no passado, que é que ele só se reproduz em água limpa. Hoje a gente já tem visto que ele também já tem utilizado uma água um pouco mais com matéria orgânica, sujinha. Então, o ideal é não ter água. Tá? Então, se a gente tem um reservatório de água e que a gente precisa guardar água da chuva, ele tem que ser muito bem higienizado e
telado para evitar do mosquito pôr os ovinhos lá e reproduzir as larvas dentro desse ambiente. Via de regra, a gente não tem uma ação muito efetiva, porque a água sanitária ela evapora também e o princípio ativo dela acaba se perdendo com o tempo e aí o mosquito acaba vindo e se aproveitando desse ponto. Então não é ideal. É uma falsa ilusão até que a gente pode causar, porque, como eu falei, com o tempo ela evapora e a gente tem ali uma impressão de que a gente está protegido, porém não. Vamos repetir, por favor, quais são os principais cuidados que devemos ter em nossas casas? E aí eu vou dar a dica. Converse com seus vizinhos. Mesmo que os agentes da dengue, né, da prefeitura, enfim, não estejam fazendo as visitas aí no seu bairro, vocês podem se reunir um com o outro. Vai conversar com a vizinha, ao invés de falar mal do outro, fala da dengue. Pergunta, você não tem nenhum pote? Você já olhou suas plantas? Vamos tomar cuidado, porque o quarteirão fazendo isso, né, cada quarteirão, os amigos, os vizinhos amigos fazendo isso, eu imagino que vai fazer assim, despencar os casos de dengue. Se a gente não tiver mosquito, a gente não tem doença, né? Com certeza. Por isso que é importante todos façam a sua parte. Acho que das dicas, né? Para começar, abram a porta para os agentes da saúde. Às vezes rola aquele receio de deixar, se aquela pessoa está trabalhando a serviço da prefeitura ou não. A gente tem sistemas de checagem para saber se a pessoa está vinculada ao serviço público ou não. Mas deixar o agente trabalhar, porque o agente ele tem um olhar que esse ponto de água parada que de repente a gente não vê no dia a dia, ele vai apontar, tá? Então, abra a porta para o agente, para ele receber orientações e faça aquela checagem semanal. Então, pelo menos uma vez por semana é o ideal que todo mundo, durante 10 minutinhos só por semana, que você faça aquela vistoria no seu ambiente. Uns pontos bem importantes que eu não comentei ainda, caixa d'água tem sempre que estar tampada, calhas sempre limpas, porque a calha entope com folha e aí acumula água também. E agora vem o período do outono, as folhas vão cair e vão entupir as calhas. A gente tem que prestar atenção nisso. A laje da mesma forma, também entope a laje e aí junta a água. São piscinas de criadouro para esses mosquitos. Olha isso, gente do céu. E eu estou pensando aqui agora, falei dos vizinhos, mas às vezes tem vizinho que não deixa o agente entrar em casa e muito menos não tem amizade com vizinho nenhum. Mas essa pessoa, por exemplo, é um acumulador. Aí ele começa a juntar lixo, caixa de papelão e plástico e pote. E aí todo mundo sabe que ele tem no quintal dele esse tipo de coisa. Nós podemos denunciar? Devemos denunciar, sim. É bem comum que o serviço público conheça, né? É preciso que o serviço público conheça para ele ir até o local, porque é um trabalho que ele vai ser feito por várias secretarias, tem um acompanhamento psicossomático aí com a pessoa, psicossocial, e vai receber orientações e vai agir aí também na remoção desses criadouros que estão na casa dessa população. Tá? Então, fazemos essa denúncia em que telefone? O ideal é que se busque, quando a gente está falando em região metropolitana de Campinas, se busque os telefones oficiais no site das prefeituras. Em Campinas a gente tem um 156, que lá você pode ligar e fazer a denúncia pelo 156, que a prefeitura vai até o local e vai fazer as orientações e vai fazer o apoio aí para a remoção desses criadouros, se for o caso também. 156 em Campinas, como estamos em todo o Brasil, é ideal que visitem os sites das suas prefeituras, você de casa. Veja aí na sua cidade qual é o telefone para você fazer uma denúncia. E eu sei que é possível também em algumas cidades, não em todas, mas é possível fazer a denúncia anônima, né? Você não quer que o vizinho saiba que foi você que falou, então você pode manter o seu nome em sigilo. Então verifique isso também, tá? Se é possível você fazer a denúncia sem se identificar. É isso? É isso mesmo. Deixamos de falar algo importante? Eu acho que o básico na luta contra o mosquito é não deixar ele nascer. Por isso que a gente está fazendo uma campanha pesada para a população, junto com o poder público, fazer a sua parte aí e não deixar que o mosquito nasça. Quanto mais calor, mais ele se reproduz rapidamente e aí com isso a gente tem as transmissões. Acho que um recadinho legal também, a gente está chegando aí nas festas de carnaval, né? E a gente acaba viajando, vai para alguns outros lugares. A gente tem a chikungunya que está circulando em alguns locais de Minas Gerais, do Nordeste. Então se protejam, levem o repelente,
usem o repelente no corpo para evitar de pegar a doença e se ficarem doentes também nesse período, apresentarem febre, dor de cabeça e outros sintomas, o ideal é que também utilizem o repelente durante esse período para evitar, quando você volta para casa, de trazer essa doença e transmitir para o mosquito que tem aqui na cidade e acabar instaurando a transmissão também local. E apesar de todas as prefeituras, os órgãos responsáveis fazerem a divulgação, vale lembrar que é aquele mosquitinho preto e branquinho, né? É um pernilonguinho mesmo, tem aí um rabinho, uma perninha assim, e aí você vê listradinho, preto e branco. Esse é o mosquito transmissor dessas 3 doenças, dengue, o Zika vírus e a chikungunya. Então, esse mosquitinho é perigoso. São 3 doenças aí que devemos manter longe de nós. Porque como médico, né, como o doutor Rogério falou, muitas pessoas passam com sintomas bem leves, só que outros, né, idosos, crianças ou pessoas com algum outro tipo de comorbidade, pode sentir muito mais forte tudo isso e em casos mais graves vir a óbito. Então nós estamos falando de coisa séria, né, Fausto? Sim, é muito séria, em torno aí de 1% da população tem essa doença mais grave e ela pode levar à morte. Então é uma doença que a gente precisa ter um olhar, não pode banalizar, é uma doença que ela acontece ciclicamente, a população acaba se esquecendo dos cuidados. Então a gente precisa ficar atento, se proteger e proteger a todos que moram ao nosso redor. Tenho 2 dúvidas. Uma delas, uma vasilha que eu vi lá que tem as larvinhas, tá? Eu jogo aquela água fora e, enfim, descarto de forma que morra, né, todos os bichinhos e eu não lavei a vasilha, deixei lá. Se encher ela de água de novo, algum ovinho, algum que ficou preso na vasilha, ele pode se desenvolver em outro momento. Pode, a mosquitinha ela é danada, né? Ela põe os ovinhos onde ela sabe que vai encher de água. E ela não coloca todos em um lugar, ela vai distribuindo por vários pontos. Quando esse lugar recebe água, principalmente da chuva, esse ovo eclode e aí acaba virando a larva. O mosquito ele pode sair da fase de ovo até o adulto, quando muito calor, em até 7 dias. Então, de 0 a 7 dias, a gente tem aí vários mosquitos adultos já picando, porque eu tinha um ovinho lá na vasilhame que não foi lavado corretamente. E olha, nós estamos colocando a imagem dele, esse aí já está bem cheinho, né? Mas esse é um mosquitinho que transmite essas 3 doenças. E ele é pequenininho, viu, gente? Se você está acostumado com aquele pernilongão que fica fazendo zzz, quando você quer dormir ele não te deixa, esquece, aquele só vai dar reação em quem tem alergia. Mas esse aí é perigoso, talvez você nem sinta a picada dele. Exatamente. Mas você vai colher os resultados disso depois. Exatamente. Todo mundo acha que é aquele que faz o barulhinho à noite, nos incomoda para dormir. Ele é silencioso e ele ataca durante o dia. A gente praticamente não vê, não sente a picada, só descobrimos quando estamos doentes. E ele gosta assim, se a pessoa está, por exemplo, na mesa da cozinha, ele vem aqui embaixo, gosta daquele escurinho, daquele calorzinho, ele gosta disso. Ele fica sempre no escurinho. Quando a gente se aproxima e fica à disposição, ele vai sair da sua caladinha ali do seu esconderijo e vai acabar nos picando. Fausto, deixamos de falar algo importante? Acho que a gente tá no caminho certo. Vamos ter aí essa união de todos para fazer a nossa parte como cidadãos e proteger, além de nossas famílias, a todos os demais aí, não deixando o mosquito nascer. Perfeito. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Gente, eu estou muito feliz de receber esses 2 profissionais hoje aqui e o Fausto, nesse momento, conversando conosco, porque nós estamos alertando. Não é porque isso está acontecendo aqui na região metropolitana de Campinas que o resto do Brasil está isento. Não, é em todos os lugares. Então, bora prestar atenção, ver se tem terrenos baldios aí perto da sua casa. Não joguem lixo, gente, nos terrenos baldios. Isso pode se virar contra você e a sua família. Porque se um mosquitinho for lá e se desenvolver, mesmo que a sua casa fique a quase 100 metros de distância daquele terreno que você jogou o lixo, pode ser que esse mosquito venha picar você e aí a gente não sabe qual é a evolução, não só da dengue, mas dos outros vírus também que podem trazer doenças, tanto o Zika quanto a chikungunya. Então,
o cuidado é por cada um de nós e por todos ao mesmo tempo. Fausto, muito obrigada por você estar aqui. Conversamos com Fausto de Almeida Marinho Neto, que é coordenador do programa de arboviroses de Campinas. Gostei. Foi um prazer. E mais informações você pode trazer para a gente, viu? É só me convidar. Muito obrigado. Beleza. E nós vamos agora para o nosso intervalo, tomamos um copo d'água e voltamos já.